Light Workers. Olá pessoal, boa noite. O Spotlight de hoje apresenta uma mulher independente, sorridente, amiga das palavras, feliz, bem resolvida. Tem um canal no YouTube com o seu nome que fala dos mais variados temas, desde a epigenética até o respeito com o próximo. Gratidão, querida Sofia Golfeto, por aceitar o nosso convite e estar conosco hoje aqui. Claudinha, é um enorme prazer estar aqui com você e todas essas lindas pessoas que estão em busca de evolução pessoal. Eu fiquei muito feliz e emocionada com seu convite, porque ele representa para mim o início da colheita de uma semente plantada há 3 anos, quando eu me dei conta que precisava falar com as pessoas sobre muitas coisas que eu sinto e que de alguma forma poderiam contribuir para essa evolução que muitos de nós buscamos. Com certeza. Vamos lá? Será que você pode contar um pouquinho pra gente sobre você? Quem é Sofia Golfeto? O meu nome é Sofia Golfeto Silva. Esse Sofia se escreve com F. O Sofia Golfeto com PH é o meu nome público em função da numerologia. Esse nome foi me dado em homenagem à minha avó paterna, que eu não pude conhecer porque ela faleceu quando meu pai ainda era criança. Na época que ela nasceu, não existia a grafia F. O F era o PH, que tinha o som de F, né? E os meus pais resolveram colocar o meu nome com F para facilitar, né? Para não complicar muito. Então, originalmente, eu sou Sofia com F. Eu tenho 56 anos, sou paulistana, morei em vários estados e cidades diferentes nesse lindo Brasil. E desde 2015 eu moro aqui em Peruíbe, que é a última cidade da Baixada Santista no litoral sul do estado de São Paulo. Então, após o falecimento do meu pai em 2014, eu vim morar aqui para poder ficar perto da minha mãe, porque eu sou filha única e nós não temos contato com parente nenhum. Então, tudo que a minha mãe precisa de suporte e tal, para poder levar a vida dela bonitinha lá, apesar dos 86 anos, ela mora sozinha e cuida de si, né? Eu dou esse suporte todo, então eu vim ficar mais perto. Mas os meus pais mudaram aqui para Peruíbe desde 1984, então eu tenho um contato bastante grande com a cidade já há um bom tempo. Eu também sou personal organizer, eu comecei a fazer os cursos de formação nas várias áreas que essa atividade tem em 2012 e sou autodidata em desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que possa me ajudar a conhecer e entender a nossa evolução, né, como pessoas e, portanto, nos tornarmos seres melhores, e entendermos esse ser de luz que todos somos. Por opção, eu não tenho filhos e por causa disso, né, o braço da minha família aqui do meu lado, por eu ser filha única, está acabando em mim. Não tenho gerações futuras aí para dar continuidade no Golfeto Silva. E no meio disso tudo, Sofia, como é que surgiu para você a ideia de fazer um canal no YouTube? Claudinha, essa história é legal, porque de verdade eu nunca parei para dizer assim, eu vou ter um canal no YouTube. Tudo começou lá em 2017 por conta do meu trabalho como organizadora profissional. Então, desde 2013, quando eu fiquei sabendo que meu pai estava doente, né, a minha vida deu uma guinada, culminando na minha vinda para Peruíbe. E foram 2 anos bem complicados até março de 2017, quando eu consegui sair aí de uma fase bastante tumultuada e complicada, emocionalmente falando, de adaptação a uma nova vida, a uma nova cidade, que, digamos assim, não estava planejada como eu e o meu companheiro pensamos. Morar na praia era um sonho, estava assim nos nossos planos, mas não era para ser aqui e não da forma como foi.
Mas, né, as coisas acontecem, existem coisas sobre as quais nós não temos controle e nós precisamos fazer aí uma adaptação para poder dar continuidade na nossa vida da melhor forma. E quando eu tomei a decisão de sair assim desse estágio meio letárgico em que eu me encontrava, eu já tinha inclusive nessa fase criado um blog falando aqui da cidade de Peruíbe, né? Bom, quando eu saí dessa fase, em menos de 2 meses eu fui meio que descoberta por uma moça da área comercial aqui de uma TV local, né? Aqui de Peruíbe, que também passa em outras cidades, em outros lugares, enfim, através da TV fechada, né? Que me convidou para fazer um quadro de no máximo 3 minutos de duração, falando sobre organização dentro de um programa feminino, tipo uma revista feminina. E eu me dei muito bem com isso. Eu tirei isso de letra, porque além de ter bastante facilidade para falar e para me comunicar, eu já tinha uma certa intimidade com câmeras, com público. Eu já cantei, né, em palcos na noite. Eu já tinha participado de gravações para um programa da TV Futura. Eu sempre fui porta-voz na escola, na faculdade, no trabalho. Adoro dar treinamento, amo escrever. Então, assim, foi uma coisa muito fácil para eu fazer. E tudo isso aí acabou me levando a receber um convite para ter o meu próprio programa nessa TV. Isso aconteceu no comecinho de 2018, e aí eu resolvi colocar o nome do programa como Sofia Golfeto, justamente para não ficar presa a nenhum tipo de assunto. Eu poderia falar sobre o que eu quisesse, porque afinal de contas o programa é com o meu nome, né? Então eu poderia falar sobre o que eu quisesse. E, e por causa desse programa, eu achei que seria assim bem legal ter um canal no YouTube para poder divulgar o programa. Então eu criei, foram 25 programas inéditos, aonde inclusive eu falava sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, sobre organização, sobre a cidade, sobre cidadania, sobre a participação das pessoas na atividade pública, né? Naquilo que a cidade precisa do envolvimento das pessoas para que a cidade seja melhor. Afinal de contas, a cidade é o local onde nós fazemos a nossa vida e é fundamental a nossa participação no desenvolvimento e a participação nas coisas que acontecem na cidade. Então eu entrevistava pessoas do executivo, do legislativo, foi muito legal. Só que, na verdade, eu não sabia nada do YouTube. Foi uma amiga minha que fez o canal para mim e era ela quem subia os vídeos lá. E aí, em 2019, porque o programa foi ao ar de junho a novembro de 2018. Em 2019, a TV me informou que ela não teria mais como gravar e editar os meus programas. E demorou para que eu conseguisse uma outra equipe. E quando isso aconteceu, já era julho e não dava mais tempo para 2019. Porque aqui, quando chega mais ou menos outubro, as coisas já começam a entrar num outro clima, porque é uma cidade de temporada. Então eu precisava encerrar a gravação dos programas no máximo no final de outubro e não ia dar tempo, ia ficar tudo muito corrido, para que ele tivesse ainda 25 programas e 6 meses de duração. Então foi daí que eu resolvi começar a gravar vídeos para colocar no YouTube, para retomar parte do conteúdo que eu apresentava no meu programa. Foi uma coisa muito complicada para mim, porque eu tive que aprender a mexer com o YouTube, tive que aprender a gravar. Eu não edito os meus vídeos, tudo que vocês veem no meu canal eu gravo do começo ao fim, né? Porque eu não sei editar por enquanto. E eu vejo que fica uma coisa assim super natural, porque dá para perceber que não tem corte, sabe? Eu me sinto bem fazendo dessa forma. E aí, em agosto de 2019, então, eu retomei o canal fazendo 2 vídeos por semana. Nas segundas-feiras eu falava sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E na quinta-feira eu falava sobre conhecimentos gerais, tudo ligando com o assunto da segunda-feira, né? E foi assim que eu retomei o meu canal e ao longo do tempo eu fui
pegando jeito, eu fui tendo mais desenvoltura para falar. Então hoje, quando eu olho os meus vídeos lá de agosto do ano passado, eu acho muito estranho. De agosto, setembro, outubro, foi nesse ano de 2020 que eu consegui dar uma mudada na minha maneira e tudo mais. Mas tudo é um aprendizado, né? De forma alguma eu vou tirar esses vídeos do ar, porque isso mostra também a minha evolução como pessoa e como um profissional da área de comunicação. Eu não me considero uma youtuber, eu me considero uma pessoa que estou aí compartilhando os meus conhecimentos para poder ajudar, auxiliar as pessoas, caso elas queiram e se sintam acolhidas ali, a começarem a enxergar a vida de uma forma diferente e também esse olhar carinhoso para com as demais pessoas e a vida em sociedade. Então esse é o objetivo do meu canal no YouTube. Então, você descreve o seu canal como um espaço para as pessoas que desejam ter um olhar diferente sobre si mesmas, né, e sobre o mundo. Então, como você vê a si mesma dentro desse mundo, Sofia? Bem, eu sou uma luz em constante processo de aprendizagem e evolução. Eu amo estudar, adquirir conhecimento, mas ter o conhecimento só não resolve, porque o conhecimento fica na nossa mente consciente e nós só nos transformamos quando nós conseguimos passar esse conhecimento para o nosso subconsciente, reprogramando a nossa mente e tendo o entendimento e mudando efetivamente, né? Então, para ter esse entendimento, o conhecimento tem que ser aplicado. Aí você aprende. E esse é o grande desafio meu e de 95% da população mundial, porque é um processo simples, mas extremamente trabalhoso, que requer atenção plena e constante de como nós agimos e nos relacionamos conosco e com o mundo. Dentro daquilo que eu conheço e nesse processo de entendimento, eu sou uma pessoa muito mais consciente de mim e daquilo que acontece no mundo e ao meu redor do que eu era, por exemplo, há uns 4 anos atrás. Eu sou uma pessoa sempre otimista, eu acredito muito no ser humano, porque eu sei que apesar de tudo de ruim que nós vemos acontecendo no mundo, nós somos muito melhores e maiores do que isso. E eu assim, acredito que é só uma questão de tempo para que esse despertar do nosso potencial venha à tona e realmente o mundo se torne um local diferenciado, com as pessoas tendo um outro tipo de vibração e, portanto, agindo e tendo resultados diferentes nas suas vidas e, consequentemente, na vida do mundo todo. Se eu voltar por aqui quando esse momento chegar, eu realmente não sei. Apesar de ter muito, mas muito ainda para aprender e para evoluir, eu tô assim fazendo aquilo que eu sinto que é a minha parte nesse processo. Eu procuro falar com as pessoas de uma forma simples e clara, através dos meus vídeos, né, para poder atingir o maior número de pessoas que nem fazem ideia de que tudo, absolutamente tudo, está conectado, né? Eu vejo como tudo conectado, eu não consigo separar o conhecimento e o estudo da história, da geografia, da língua, seja português ou qual for, do conhecimento, do desenvolvimento pessoal, da maneira como a gente age com relação às pessoas, a nossa cidade. Para mim, nada é separado, tudo faz parte de uma coisa só, tudo faz parte de um mesmo processo. E como a palavra diz, um processo não acontece de uma hora para outra, ele leva um tempo e cada um está dentro do seu tempo e nós temos que saber respeitar o tempo de cada um. Eu penso que para as pessoas saírem da dormência, né, desse estado de letargia que se encontram, é necessário que elas comecem a perceber tudo que envolve a vida delas. A religião, a política, os relacionamentos, a realização pessoal, profissional, a estabilidade financeira, porque percebendo e entendendo essas coisas, a mente vai expandindo e naturalmente
as pessoas vão galgando os degraus do processo interno de evolução. E num dado momento, elas com certeza estarão se questionando muito e querendo conhecer e aprender cada vez mais. Eu sou muito grata aos. Bom, aliás, isso tudo que eu tô falando aí aconteceu comigo, né? Eu sou muito grata aos meus pais por tudo que eles me ofereceram na vida, aos meus amigos, a todas as pessoas que passaram na minha vida, seja no trabalho, como vizinhos, onde for. Nós sempre aprendemos muito com tudo e cabe a nós pegar essas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida e nos questionarmos, né? O porquê aconteceu, como que eu reagi ou respondi àquela situação e tirar disso o melhor, largar de mão a raiva, a mágoa, todas essas coisas que vibram muito baixo dentro de nós e ficar com aquilo que é de bom e, claro, procurando em situações semelhantes agir de forma diferente. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa tranquila, né? Eu não considero ninguém como um inimigo, eu procuro não julgar, o que aliás é um grande desafio para todo mundo, porque é uma coisa complicada, nós já crescemos aprendendo a julgar as pessoas, né? Eu gosto muito de estar e de ficar sozinha, eu funciono muito bem sozinha. Sou uma pessoa bem-humorada, né? É difícil alguém me ver assim com a cara amarrada. Aliás, eu não me lembro muito bem não quando é que eu fiquei de cara amarrada. Já fui de outra forma. Tinha dias que eu acordava assim, que é aquela história do bom dia por quê, né? Mas eu entendi que isso fazia muito mal para mim, em primeiro lugar, e depois para as pessoas que estavam ao meu redor. Eu amo animais, amo, especialmente cachorros. Eu vivi 15 anos específicos, somente eu e os meus 5 cachorros dentro da minha casa, que era a pretinha, que era marrom, o pitucho, a menina linda, a miúda e a banana. Todos viras, eles nasceram e morreram nas minhas mãos, mas antes deles eu tive outros, inclusive a preta, né, que também era marrom, a pretinha e o pitucho são filhos dela, eram filhos dela, e foi a preta que eu acolhi, né, peguei da rua, na verdade foi ela que me pegou, né, e aí ela começou a ter cria e eu fui ficando, fiquei com vários. Bom, no fim ficaram esses 5, né? E eles nasceram e morreram nas minhas mãos. Então, quando você passou aí esse pedaço aí com a Lilica, né? Eu fiquei aqui vibrando muito para que tudo desse certo e eu tô muito feliz que vocês estão bem. Puxa, gratidão pelo seu carinho, pela sua preocupação e graças ao todo deu tudo certo, né? Sofia, nossa sociedade ela está vivendo momentos muito difíceis. Como você tem visto a reação das pessoas diante desses dias tão complicados, não só no nosso país, como no mundo? Claudinha, como eu sempre falo lá no meu canal, né? É triste perceber que as pessoas se deixam levar pelo que a mídia divulga. Se nós pararmos para prestar atenção, vamos perceber que todas as mídias, elas divulgam sempre as mesmas notícias, com um viés mais aqui, outro ali, mas elas falam sempre sobre os mesmos assuntos. Isso significa que a ponta da pirâmide, né, dessa sociedade que nós vivemos controla o que o mundo fica sabendo. Tanta coisa legal acontece por aí, tanta coisa boa, mas a mídia só fala de tragédia, de doença, de problema, só fica... A mídia impõe para nós o medo e a insegurança. E isso é um pulinho para o domínio do povo. Com o passar do tempo, eu estou percebendo que as pessoas estão entendendo que muito do que nós vivemos foram mentiras implantadas pela própria mídia, inclusive pelo ensino, uma série de coisas, né? E que é necessário tomar para si as rédeas e a responsabilidade por aquilo que você realmente acredita e por aquilo que você escolhe ou não ouvir. Eu não estou dizendo aqui que o problema, né, em questão aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, ele não existe, mas a forma como você busca
as informações e como você se coloca diante desses desafios, né? Seja de qual ordem for, faz com que você tenha ou não resistência para enfrentá-los. E quando nós vibramos no medo e na insegurança, nós nos tornamos vulneráveis, porque nós baixamos o nosso padrão de vibração, portanto, nós reduzimos a energia que nós emanamos, e isso abre buracos para que nós sejamos, digamos assim, fisgados, seja por uma doença ou por qualquer outro tipo de problema que nós possamos enfrentar na vida, né? Não há coisa pior para a mente humana do que se deixar dominar pelo medo e pela divulgação de falsas notícias, que de uns anos para cá é a principal forma utilizada pela mídia, né? Para fazer com que as pessoas se fechem cada vez mais e fiquem dependentes cada vez mais dos outros, dos governos ou da própria mídia em si, porque tem gente que liga a televisão e não consegue tirar o olho da televisão. Às vezes tem casas que a televisão fica ligada o dia inteiro, e isso é uma programação mental que é uma coisa assim que não às vezes até é difícil de entender como que as pessoas não percebem que ouvindo notícia o dia inteiro, seja no rádio ou com a TV ligada, seja lá qual programa que esteja passando, esses programas lixos que infelizmente dominam, né, a nossa TV, seja aberta ou fechada, não dá para entender como que as pessoas não percebem que elas estão sendo programadas. Mas como eu disse, cada um tem o seu momento, né? E a mídia, ela mantém o controle das massas. E isso é uma coisa muito, muito complicada. Mas enfim, tudo vai se resolver. Eu acredito sim que nós vamos conseguir sair disso e que o mundo não vai descambar para esse lado, digamos, menos evoluído. Nós vamos conseguir subir os degraus e nos tornarmos um planeta bem mais evoluído. Você é nutricionista e, como você comentou, você também é personal organizer. Você ama o conhecimento, né? Então, como é que o conhecimento pode ajudar uma pessoa a se tornar alguém melhor? É verdade, Claudinha. Eu amo conhecimento. Vai chegar o dia em que eu poderei ficar somente conhecimento, cursos, mentorias, palestras, seja como for. Se limite fazer escolhas. Viver sem ler, né? Sem ir em busca de nada, sem aprender e conhecer nada, te obriga a acreditar no que te dizem. E nem sempre, e na maioria das vezes, o que te dizem não é a verdade. E esse é o maior perigo para o ser humano, é acreditar no que te dizem e não ir em busca da sua verdade. O conhecimento de si e de como o mundo funciona te coloca no controle da sua vida. Você assume a responsabilidade pela sua vida. E aqui eu quero fazer uma referência de 4 mentores que eu admiro muito, que me ajudaram e muito nesse processo de despertar para a importância do autoconhecimento, que é o professor Marcos Trombetta, o Cris Almeida, o Ivan Maia e o Dr. Laí Ribeiro. E isso falando só em nomes brasileiros, porque eu sei que eles têm mentores de renome internacional, que eu nem vou citar todos aqui, são tantos, né? Brian Tracy, Bob Proctor, Earl Nightingale, bom, enfim, são muitas pessoas, mas aqui no Brasil são essas 4 referências que eu tenho. Claro, existem outros, mas eu procuro manter um foco, né? E eu quero fazer aqui uma referência especial ao professor Marcos Trombetta, que a partir da dor de um processo muito complicado que ele passou na vida dele, e tá aí no YouTube para quem quiser conhecê-lo, né? Ele foi em busca do conhecimento e do entendimento, e hoje ele é uma referência como mentor aqui no Brasil e também fora do Brasil, sobre como você fazer o seu consciente controlar o seu subconsciente e o seu inconsciente.
O inconsciente nada mais é do que o nosso corpo, né? E ele faz com que a gente descubra o potencial que nós temos. Ele desperta, ele ensina, ele é muito claro na maneira de como você faz esse processo acontecer, né? Dizer que a nossa vida é destino, é acreditar que tudo que acontece é a vontade, aqui uma aspas bem grande, de Deus, né? Como se Deus, ou o universo, ou o todo, ou a fonte criadora, quisesse ver as pessoas vivendo no sofrimento, na dor, na falta de prosperidade, na miséria e na pobreza. O universo é abundante, Deus é abundante, né? Inclusive, frases e coisas, e ensinamentos de Jesus falam exatamente sobre isso, sobre abundância e de que nós somos o nosso Deus, nós somos a centelha divina do universo, né? As pessoas que usam a desculpa como destino, é a vontade de Deus, são pessoas comodistas que adoram viver na zona do conforto e terceirizando a responsabilidade, seja lá para quem for, né? Sejam pessoas de carne e osso ou coisas que estão aí ao redor da nossa vida numa outra dimensão, né? Nosso pior inimigo são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E isso é uma lei do universo, que é a lei da vibração. E uma lei secundária que é muito conhecida, que é a lei da atração. Porque, na verdade, nós atraímos o que nós vibramos. Então, a vibração é a causa, a consequência é o que se atrai desta vibração, né? E o pessoal fala tanto da lei da atração, quando na verdade o que importa é o que nós vibramos, né? Aliás, eu aprendi com o professor Marcos Trombetta que, querendo ou não, nós vivemos sob as leis do universo, acreditando nelas ou não, elas atuam na nossa vida o tempo todo. E um exemplo muito claro disso é o que eu acabei de falar, que é a lei da causa e consequência, ou seja, você vai colher. Quer dizer, você vai colher o que você plantar. E a cada minuto, a cada segundo, seja com os nossos pensamentos e sentimentos, ou seja com as nossas ações, nós estamos plantando e vamos colher. Seja daqui 5, 10, 15 minutos ou daqui 5, 10 anos nas nossas vidas. Nós não temos como fugir disso. E eu também acho muito importante dizer aqui que nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos, porque nós somos programados desde a nossa concepção através dos nossos 5 sentidos que fazem parte do nosso mundo tridimensional. São os nossos 5 sentidos que nos conectam com toda essa energia e com toda essa força, com tudo isso que acontece ao nosso redor. E eles formam e moldam a nossa personalidade, que nos domina, caso nós não nos conheçamos e não saibamos como ela nos afeta. Então, conhecer a nossa personalidade, entender a nossa personalidade e aprender a vibrar sempre no padrão mais elevado das características da nossa personalidade é a melhor forma que nós temos de conseguir responder às situações e não reagir às situações. Mas infelizmente isso não acontece com a maioria das pessoas, porque todas vivem no piloto automático. É aquela velha história, dorme, já vai dormir vendo televisão ou vendo um monte de porcaria na internet, no YouTube, seja onde for, dorme vibrando com aquelas coisas ruins que foram ouvidas e que foram ali absorvidas nesse período antes de dormir, acorda na correria, sai que nem um louco de casa, correndo, tá atrasado, vai pro trabalho, já vai xingando porque não gosta do que tá fazendo, passa o dia mal-humorado, corre pra lá, corre pra cá, reclama que não tem dinheiro pra pagar a conta, reclama do patrão, reclama da vida, reclama de tudo.
tudo, né? Aí chega em casa cansado pra caramba, obviamente desenergizado por total, porque uma pessoa que fica vivendo assim, tá sempre com a energia lá embaixo, proporciona um desequilíbrio total dos seus centros de força, dos seus chakras, né? E vai ficando cada vez mais vibrando mais baixo. E aí chega em casa, se joga na frente do sofá, liga a televisão, vai naquela programação já que o corpo tá habituado, vai tomar um banho, senta de novo na frente da TV. E aí fica vendo aquele monte de lixo, come na frente da TV, não existe nenhum hábito saudável no meio desse caminho, muitas vezes briga com a família ou com algum problema que está acontecendo, sei lá, e depois vai dormir novamente nessa energia baixa e no dia seguinte começa tudo de novo. E aí quando chega no final de semana, porque hoje é sexta-feira, então eu vou lá encher minha cara, porque assim eu esqueço os meus problemas, e aí passa um final de semana enfiando o pé na jaca, e quando chega no domingo à tarde, já tá naquela depressão, naquela vibe horrível de que a semana vai começar de novo. Então não tem como as pessoas melhorarem as suas vidas se elas não entenderem que esse padrão precisa ser quebrado, né? E para isso acontecer é necessário a gente entrar em contato conosco e saber quem nós somos, o que nós queremos, né? Como ganhar dinheiro, né? E que a nossa vida é regida por leis. Inclusive, essas perguntas são justamente as perguntas que o professor Marcos coloca para que a gente comece a pensar realmente em como nós estamos conduzindo a nossa vida. E isso resulta ou num ciclo vicioso, se você não busca sair daí, dessa zona de conforto, ou resulta num ciclo virtuoso, se você toma a decisão de ser uma pessoa melhor. E esse ciclo virtuoso, ele vai andando como se fosse assim um redemoinho, né? Mas ele é ascendente, porque você pode até voltar a viver algumas situações semelhantes com outras que você já passou, mas sempre você está aprendendo alguma coisa. Então você mantém um ciclo virtuoso de crescimento e desenvolvimento pessoal. Como tem sido o seu processo de despertar e a expansão da consciência? Como é que você tem vivenciado esse tempo? Olha, essa pergunta me colocou para pensar. Eu já vinha nesse processo, mas depois que eu conheci o seu canal, em novembro de 2018, a minha cabeça começou a dar voltas e voltas e voltas, porque eu comecei a obter algumas respostas que eu não encontrava em lugar nenhum. Porém, a frase "o ser humano odeia as verdades que abalam suas convicções" é extremamente verdadeira. E houve coisas que eu não compreendia e que iam assim de encontro a algumas certezas que eu tinha. Mas como eu estou aberta a novos conhecimentos e me permito ouvir, parar e pensar, eu comecei a juntar o que eu já conhecia com as minhas dúvidas, com o que você fala, com os conhecimentos de como a mente funciona, e com uma série de outras informações, enfim, e tudo começou assim a fazer sentido. Tem fases na vida em que parece que eu tô perdida, tô meio confusa, dando voltas e voltas e voltas sem sair do mesmo canto. Mas em seguida aí parece que vem um boom e eu dou um salto. Num depoimento, inclusive, que eu fiz para o canal, falando sobre o processo de despertar e que você colocou em um dos vídeos aí, de depoimentos, né? Eu disse que eu passei por poucas experiências marcantes, mas sei que essa daí é a minha jornada e que a partir dos meus 45, apesar de eu já estar procurando essas coisas desde sempre, eu só não sabia muito bem por onde começar a puxar o novelo, né? Achar o fio da meada, como a gente costuma dizer. E eu penso também que o tão falado evento não é uma coisa que me preocupa, realmente não me preocupa, eu nem estou aqui esperando por ele.
eu entendo que ele também é um processo e que quanto mais nós cuidarmos de nós e do nosso entendimento de nós mesmos, mais ele vai estar próximo de acontecer, porque é um movimento energético e não é uma coisa que eu entendo assim que tem hora e data marcada. É a energia, né, da vibração daqui, das pessoas que habitam a Terra, que vai corroborar com esse acontecimento. Eu acho que as pessoas muitas vezes olham e pensam muito para fora e esquecem que a grande mudança vem de dentro. Apesar dessa frase parecer assim um lugar comum, para mim ela é a mais pura realidade. E eu também não fico buscando saber de onde eu vim, sabe? Qual a minha origem. Eu não fico preocupada com isso. O dia que for para eu saber, eu saberei. E se não for para saber também antes de ir embora daqui, eu não vou saber, né? Nesse momento da minha existência como um ser de luz, eu tô voltada para me conhecer e evoluir aqui nesta vida que eu estou vivendo agora e sair dessa matrix. Que aliás eu não sei há quanto tempo que eu estou dentro dela, não tenho nem ideia, mas eu acredito que já faz algum tempo. E eu falei lá atrás que eu sou aberta, né, a novos conhecimentos, permito ouvir, parar e pensar. E aliás, pensar, né, é o grande mal da humanidade, porque as pessoas não pensam, as pessoas têm preguiça de parar e de pensar, elas preferem receber respostas prontas. E justamente por não pensar é que elas também não conseguem obter sucesso nas suas vidas, né? Prosperidade e paz e uma série de coisas, porque para você poder mudar o seu padrão de pensamento, né, de vibração e entender a sua personalidade e tudo, você vai ser obrigado a pensar e as pessoas têm uma preguiça danada de pensar. Normalmente nós temos muita atividade mental, mas pensar de verdade são pouquíssimas pessoas que pensam. Segundo estudos aí, 95% das pessoas preferem morrer a pensar, 3% pensam que pensam e somente 2% da população é que pensa de verdade. E são justamente esses 2% que pensam, não importa se para o bem ou para o mal, são as pessoas que acabam tendo sucesso e dominando muitas coisas aí que muitas vezes fogem até da nossa compreensão. Eu achei incrível a sua opinião, né, sobre o evento, é realmente muito, muito coerente. Seus vídeos, Sofia, falam muito sobre autoconhecimento, respeito, né, ao próximo, padrões mentais, sobre vibração. Como é que você se inspira para produzir os conteúdos que vão ao ar no seu canal? Ah, essa é fácil de responder. Eu me inspiro nas coisas que eu vejo no dia a dia da minha vida, da vida das outras pessoas, situações que eu vejo acontecendo na rua, né? Cenas que eu presencio, dos meus estudos com os mentores que falei anteriormente. Me inspiro em você. Também, como eu falei lá, do Dr. Laí Ribeiro, porque ele fala tanto de desenvolvimento pessoal quanto de saúde, né, de alimentação, basicamente. No Dr. Uranal Zancan, que é um outro médico também que fala muito sobre epigenética, e de alguns outros canais que eu, vez ou outra, assisto. Eu gosto muito de ver canais que explicam a história, a geopolítica, porque isso são informações que nos despertam, né, para entender a evolução do mundo. Eu leio livros, eu faço cursos, faço as mentorias, inclusive estou em uma agora com o professor Marcos. Enfim, são várias fontes de conhecimento. Mas eu também entendo, até falei anteriormente, muito rápido, né? Que nós temos que ter foco. Porque se você vai em busca de muita informação, você acaba se perdendo. E como eu sempre digo no meu canal, existem muitas pessoas falando sobre as mesmas coisas, seja lá em qual área for, qualquer coisa. E cada pessoa que está ouvindo vídeos, por exemplo, no YouTube, ou lendo um blog, enfim, vai se identificar com a energia daquela pessoa que está por trás, né? Daquele texto ou daquele vídeo, né? Então, quando você se identifica com a energia da pessoa, você passa a ouvi-la
e vê-la com mais frequência e atenção. Mas é necessário que essas pessoas realmente falem ao nosso coração, né? Porque a energia das pessoas não mente. E como você sempre diz no seu canal, nós temos que tomar o cuidado para não nos deixarmos levar por pessoas que dizem umas coisas, mas que na verdade estão a serviço de outras coisas. Né? E como as pessoas são extremamente ingênuas, como as pessoas têm preguiça de pensar, não? Como as pessoas querem respostas prontas, elas acabam se deixando levar por coisas que na verdade estão dizendo que fazem uma coisa e estão fazendo outra. E com isso acabam dominando mais e mais a mente das pessoas. Então nós precisamos saber escolher e precisamos manter o foco. Eu passei um tempo da minha vida, agora em 2019 principalmente, ouvindo muitos canais no YouTube. Falando sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, canais semelhantes ao seu canal, né? Mas eu fui peneirando e fui entendendo que tinha muita coisa que não falava comigo e que eu precisaria manter um foco e buscar uma linha de raciocínio, e eu fiz isso. Então, seu canal, Laí Ribeiro, Marcos Trombeta, Cris Almeida, Ivan Maia, são as pessoas, né? São os canais que eu mais sigo. Na minha maneira de ver, a influência de todas as mídias estão sob o domínio de um objetivo muito maior, que inclui uma unificação da Terra sob um governo só, né? Para ficar mais fácil aqui dessa casa maravilhosa que é o planeta Terra ser dominado, né? Nós temos uma pirâmide aí, onde quem está lá em cima, né, dando as ordens para que o mundo esteja do jeito que ele está, são pessoas que na verdade a gente nem ouve falar, mas eu entendo que essas pessoas estão, digamos assim, a serviço de algo maior. E todas as mídias que nós utilizamos, de alguma forma, elas são controladas, né? Também por braços dessa ponta da pirâmide, mas mesmo assim nós conseguimos encontrar conteúdos excelentes e conseguimos encontrar pessoas com as quais nós podemos contar com as informações e confiar naquilo que está sendo falado. A gente tem sempre que estar atentos e não acreditar em qualquer um que diz que principalmente não acreditar naquelas pessoas que trazem a pílula mágica que vai resolver todos os nossos problemas. Isso não existe. Entre outras coisas, é por isso que eu gosto do canal Lightworkers, porque você sempre nos estimula a pesquisar, não nos impõe nenhuma verdade, não vem com essas pílulas mágicas e nem com soluções ditadas, né? Você coloca as coisas de uma forma em que nós somos livres para escolher, e cada um escolhe aquilo que ressoa em si. Com toda certeza. Você fala muito também sobre epigenética. Você poderia explicar para a gente o que seria basicamente epigenética? Então, bem basicamente, a epigenética é uma área da biologia que estuda a herança epigenética. Muito mais determinante assim na nossa condição de saúde do que a própria genética, que é aquilo que nós herdamos da nossa família através dos genes. A herança epigenética está totalmente ao alcance das nossas mãos para termos ou não a tão desejada saúde. Epigenética significa sobre, por cima da genética, e é um mecanismo que dispara várias ações em nosso organismo, inclusive a manifestação de doenças genéticas ou não. Ocorre que a genética, teoricamente, nós não podemos mudar ou influenciar. Apesar de que já existem profissionais trabalhando aí com a meditação e a nossa vibração interior de até conseguirmos alterar o nosso DNA. Um exemplo disso é o Dr. Joe Dispenza, que eu acredito que várias pessoas aqui já devem ter ouvido falar disso, que consegue aí processos de cura
amplamente conhecidos no mundo todo e ele é realmente fera. Mas partindo do princípio que nós podemos cuidar muito bem da nossa epigenética e assim meio que colocar um tampão naquelas coisas da nossa genética que estão mais ou menos pré-programadas para acontecer, né? Nós conseguimos evitar várias doenças. Então, controlar o nosso estilo de vida, porque a epigenética está totalmente ligada ao meio, por isso ela é muito mais ativa em nós. Então, está ligado à maneira como nós nos alimentamos, à prática de atividades físicas, saber ter controle do estresse, não fumar, não beber, dormir cedo, fazer jejum. Se possível, morar em locais onde não tenha muita poluição, respirar um ar puro, entrar em contato com a natureza sempre que possível, enfim, meditar. Então, assim, existem uma série de coisas que através da prática, né, boa dessas coisas, nós conseguimos então reduzir o desgaste dos nossos telômeros, que é onde ficam todas essas informações. Com o desgaste menor dos telômeros, nós conseguimos controlar o nosso processo de envelhecimento e a manifestação dessas doenças genéticas, justamente porque todos esses hábitos acabam fazendo com que essas doenças possivelmente que possam, né, acontecer em nossa vida, não aconteçam, porque nós estamos controlando uma série de outras coisas. Então, se por acaso você tem, por exemplo, algum problema cardíaco na sua família, mas você, desde que você nasce, vamos supor que você tenha, seja gêmeos, né, sejam dois irmãos, um deles leva uma vida totalmente desregrada e aos 40 anos tem um infarto e morre. Em compensação, o outro leva uma vida completamente diferente, absolutamente regrada, e ele vive até os 80 anos. São irmãos gêmeos, porém que viveram vidas diferentes, de forma diferente no seu estilo de levar o dia a dia. Então, ao longo do tempo, nós podemos fazer com que a nossa epigenética trabalhe a nosso favor e reduzir aí fechando, né, várias portas para manifestações de doenças que teoricamente poderiam se manifestar e evitando doenças que são adquiridas, digamos assim, né, ao longo da nossa vida. Basicamente, é isso que é epigenética. Lá no meu canal tem uma série falando de epigenética. E aqui cabe uma importante observação, da minha maneira de ver. Tudo é expansão de consciência. Como nós cuidamos de nós, nos relacionamos energeticamente com a nossa casa aqui na 3D, que é o nosso corpo, né? Como nós nos amamos e, consequentemente, como temos a nossa autoestima, autoconfiança, autorrespeito, autorresponsabilidade. E tudo isso está ligado diretamente à nossa prosperidade na vida e também, óbvio, claro, né, à nossa evolução. Expansão de consciência, né? Então, entender o que é epigenética e como que ela influencia nas nossas vidas é uma baita expansão de consciência. E falar em telômeros e a maneira como eles funcionam é falar de energia pura, de frequência e vibração. E daí eu me lembro muito daquele ser iluminado que eu amo de paixão e admiro demais, que é o Nikola Tesla, que sempre disse que tudo no universo, na Terra, é frequência e vibração. E a epigenética é a prova disso em termos do nosso corpo físico de 3D. Puxa, isso é incrível. É um assunto que realmente nós devemos pesquisar mais e com certeza as pessoas visitarão o seu canal para saber mais. Sofia, qual é a mensagem que você gostaria de passar para quem está nos ouvindo agora, os nossos inscritos, aqueles que estão acompanhando essa entrevista? A mensagem, talvez assim, chovendo no molhado, mas como diz o professor Trombeta,
Para você realmente absorver uma informação e promover mudanças, você precisa ouvir de novo, de novo, de novo, de novo para poder reprogramar a mente. Então, faróis, como carinhosamente a Claudinha nos chama, precisamos buscar o conhecimento de quem realmente somos, o eu superior que habita dentro de cada um de nós. Nós não somos a nossa personalidade, nós estamos a nossa personalidade e precisamos entendê-la e lembrar de observar nossas atitudes, de questionar se nós estamos agindo ou reagindo, né? Ou respondendo ao que nos acontece. Responder, ter autocontrole e autoconhecimento, e reagir ou agir é estar totalmente fora do nosso controle. Tudo que nós fazemos, desde a forma como descartamos nosso lixo, a maneira como a gente trata as pessoas, até nossas meditações e o cuidado com nossos pensamentos, faz parte desse processo de desenvolvimento pessoal. É urgente e necessário que sejamos mais gentis, mais amorosos conosco, com as outras pessoas, com os animais, com as plantas, com os cristais, as pedras, o planeta como um todo. Nós precisamos ter mais carinho por tudo isso. Como organizadora, e eu até esqueci de falar, né, que eu sou mentora de organização da plataforma Unidarma, né, eu sempre digo, e eu falo isso muito lá, né, nos vídeos, de que a maneira como você cuida da sua casa e dos seus pertences revela muito sobre você. A organização também está ligada à expansão de consciência. E tudo que nós fazemos na vida está ligado com tudo. É como aqueles joguinhos, né? De unir os pontos, né? Nós vamos unindo os pontos e vamos encontrando a nossa essência. Porque tudo que nós fazemos, até a maneira como nós andamos, se nós andamos com a cabeça baixa, com a cabeça olhando para frente, olhando para cima, se nós temos os ombros caídos, tudo tem a ver com a nossa personalidade, com aquilo que nós pensamos sobre nós. E muitas vezes nós pensamos de forma totalmente equivocada, porque nós não estamos pensando, nós estamos tendo atividade mental até sobre a nossa própria análise de nós mesmos. Então, sair desse nível de consciência animalesco e de massa que a grande maioria das pessoas se encontra no mundo, né? E alçar níveis mais elevados de consciência inclui olhar para si e para o outro com atenção e com muito amor. Nossa mais profunda gratidão, Sofia, por você ter disponibilizado do seu tempo, que nós sabemos que é curto, mas você tirou esse tempinho para participar conosco aqui de um Spotlight. Muito sucesso, muita paz, muita luz em seus dias, à sua vida, ao seu canal. Gratidão, gratidão, gratidão. Claudinha, eu quem agradeço ao canal, a você, por abrir esse espaço tão importante, né, para que mais e mais pessoas tragam os seus conhecimentos e suas vivências para mais e mais pessoas ouvirem. Nós nunca sabemos nem saberemos tudo. E sempre aprendemos com novas visões. Muitas vezes nós ouvimos uma coisa que alguém fala assim, e aí a gente pensa, nossa, por que eu nunca pensei nisso antes? Às vezes uma simples coisinha que alguém fala como a coisa mais natural do mundo desperta no outro um grande sentimento e um grande questionamento, né? Uma colher que você sabe pode ser um prato de sopa inteiro para quem não sabe ou não parou para pensar daquela forma. E como eu sempre digo lá no meu canal, eu estou nesse processo, eu não conquistei tudo, né? Como mentores que eu citei aqui, existem pessoas que conseguiram já passar por todo esse processo e estão sempre se melhorando, mas já conquistaram muitas coisas. Eu estou nesse caminho. Apesar de ter esses conhecimentos
que hoje eu entendo que são muito mais, né, e maiores do que o que eu tinha até uns 4 ou 5 anos atrás, muitas coisas eu ainda estou buscando aplicar na minha vida. Somos todos aprendizes e o meu canal é um exemplo da minha evolução. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo eu vou estar com novos conteúdos, com algumas conquistas, e isso tudo eu vou compartilhar lá, porque mostra para as pessoas que todos somos capazes, que cada um tem o seu tempo, que as coisas acontecem de acordo com a forma como elas acontecem e com a dedicação que nós damos a nós mesmos para que possamos ser melhores a cada dia. Eu deixo um enorme abraço para todos vocês, agradeço muito pela atenção, deixo um beijo muito carinhoso e especial aqui para Vânia Lobato, da Interna Alquimia, e para Dominique Góes, do Força Azul Aromoterapia, que já passaram aqui pelo Spotlight e são duas lindas que eu amo muito e que trazem mensagens maravilhosas também. Eu vou ficar imensamente grata com a visita de vocês no meu canal e tenho certeza que com essa entrevista eu alcanço e passo aí os meus tão sonhados 1000 inscritos, né? Um objetivo que eu me coloquei para ser cumprido até o final desse ano. E você, Claudinha, tem grande participação nessa conquista, porque publicou vídeos meus lá na aba Comunidades do seu canal e eu fiquei assim, flutuando, porque eu nunca tinha imaginado estar aqui nesse canal tão lindo, não somente como admirador e aprendiz, mas também como uma participante ativa do canal. E é assim que eu me sinto e com muita honra. E eu quero deixar uma frase final para todos vocês, como eu faço nos meus vídeos. Essa frase é do Carl Jung. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para não enfrentar a própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por se tornar consciente da escuridão. E isso nós aprendemos sempre aqui no canal Lightworkers. Muita paz e muita luz. Namastê e um beijo para todos vocês. Tchau! Este foi mais um Spotlight do canal Lightworkers. Esperamos que vocês tenham gostado. Todas as informações de contato com a Sofia estão na descrição do vídeo, ok? Então, até o próximo. Muita paz, muito amor e muita luz a todos.